Uma profecia ignorada. Entre os véus do tempo poucos conhecem o conteúdo profundo e alarmante do livro dos Jubileus. Embora seja um texto extracanônico, encontrado entre os manuscritos do Mar Morto em Qumran, ele traz à tona revelações que expandem o entendimento do juízo final para além das fronteiras do que muitos cristãos estão acostumados a contemplar. Diferente da imagem mais comum do juízo individual, descrito em Apocalipse 20, 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros. O livro dos Jubileus introduz um cenário cósmico de julgamento. Um tribunal universal, onde não apenas os homens, mas os anjos caídos, os poderes espirituais e toda a criação comparecerão diante da justiça perfeita de Deus. Logo no capítulo 5, versículo 10 do livro dos Jubileus é declarado: Destruirei o homem que criei da face da terra. Todos pecaram contra tudo o que ordenei e não obedeceram à minha voz. Essa é uma extensão direta do juízo que já conhecemos no Gênesis, mas agora contextualizado dentro de uma corrupção universal. Uma queda não só dos homens, mas das estruturas espirituais e celestiais. Judas 1,6 ecoa esse princípio. E, aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou em prisões eternas, em trevas, para o juízo do grande dia. E em 2 Pedro 2,4, Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. O que estamos vendo? Um alinhamento assustador entre livros considerados apócrifos e a revelação bíblica canônica. O juízo de Deus não é um evento simbólico, mas uma realidade iminente e abrangente, diante da qual ninguém poderá escapar, nem mesmo os seres espirituais mais elevados da criação. O Salmo 82 também revela uma perspectiva celestial do julgamento. O salmista declara: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Salmos 82, 1. Esse texto misterioso revela que há um conselho celestial e que mesmo esses deuses, interpretados como príncipes espirituais ou autoridades celestiais, serão julgados. A Bíblia é clara em afirmar que o julgamento será universal. Em Romanos 14, 10, 12 está escrito: Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Por que o julgamento é necessário? Porque a justiça de Deus exige acerto de contas. O trono branco do Apocalipse não é apenas um símbolo de poder, mas o ponto final da história humana e espiritual. É ali que os livros serão abertos, os registros, as obras, os segredos. E ali também o livro da vida será consultado. Jesus, o justo juiz, disse em João 5,22: O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Ele é ao mesmo tempo o Cordeiro que foi morto e o leão que julgará as nações. Sua cruz é oferta de perdão, seu trono, execução de justiça. Noé pregou por 120 anos enquanto construía a arca. Sua mensagem era de arrependimento e salvação. O povo zombava, ignorava os sinais, até que veio o dilúvio e levou a todos. Jesus comparou a sua volta aos dias de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37. Sodoma e Gomorra foram consumidas por juízo divino. Mas antes da destruição, Deus revelou seu plano a Abraão. E Abraão intercedeu. O justo sempre clama antes da sentença. Assim também hoje. Deus ainda levanta intercessores que choram entre o pórtico e o altar, clamando por misericórdia antes do julgamento. O profeta Daniel teve uma visão, que ecoa com o Apocalipse. Em Daniel 7, 9 e 10, ele diz: Assentei-me, e foram postos tronos, e um ancião de dia se assentou. O juízo foi estabelecido, e os livros foram abertos. O mesmo cenário é retomado por João na ilha de Patmos, séculos depois. Isaías também viu a glória e o juízo do Senhor.
Em Isaías 6, ele declara: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Ao ter uma visão do trono, sua primeira reação foi arrependimento. O juízo começa com consciência, e a consciência nasce na presença de Deus. O livro dos Jubileus amplia essa perspectiva, inserindo o julgamento como um ciclo eterno, ligado aos jubileus da terra, às ações dos patriarcas e às transgressões dos céus. Ele narra como os anjos ensinaram encantamentos aos homens, trouxeram corrupção e foram condenados à prisão eterna, o que ecoa diretamente o livro de Enoque e o relato de Gênesis 6. Isso significa que, no juízo final, os céus e a terra passarão. O mundo visível e invisível será abalado. Apocalipse 6,14 diz: E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Não será apenas julgamento sobre atos visíveis, mas também sobre as intenções ocultas dos corações. 1 Coríntios 4,5 declara: Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Jesus revelou que até mesmo palavras vãs serão julgadas. De toda palavra frívola que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12:36. E o que dizer daqueles que zombam do juízo? A palavra responde: Nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? 2 Pedro 3, 4. Mas o Senhor não retarda sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ele é longânimo, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 9. O apóstolo Paulo enfrentou o governador Félix em Atos 24:25 e discorreu sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. A Bíblia diz que Félix ficou atemorizado. A pregação do juízo causa temor nos corações endurecidos. Portanto, o juízo é ao mesmo tempo um ato de justiça e de misericórdia. Justiça, porque recompensa e condena com equidade. Misericórdia, porque nos avisa com antecedência e nos oferece uma saída, o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. A cruz é, na verdade, um mini-juízo. Ali, o Filho de Deus foi julgado em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53:5. A ira de Deus foi satisfeita em Cristo, e aqueles que estão nele não enfrentarão o juízo condenatório, mas passarão da morte para a vida. João 5:24. Mas para os que rejeitam a cruz, o juízo permanece. Apocalipse 20:15 declara: Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa não é uma metáfora, mas um alerta. É tempo de despertar, de limpar as vestes, de alinhar o coração. O juízo não é uma ameaça, é uma certeza. Vivamos hoje como se já estivéssemos diante do trono. Façamos hoje o que não poderemos fazer depois do julgamento. Arrepender-nos, perdoar, clamar, evangelizar, amar. O próprio Jesus contou a parábola do trigo e do joio. Ambos crescem juntos, mas no fim, os anjos colherão, separarão, e o joio será lançado ao fogo. O tempo da colheita virá, e será o tempo do juízo, e quando aquele dia chegar, e ele chegará, que sejamos encontrados irrepreensíveis, que nossos nomes estejam escritos no livro da vida, que a voz do juiz nos diga: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Porque de fato, Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12:14. Amém.